Às vezes, todos nós precisamos de uma ajudinha extra durante o dia, e os animais não são tão diferentes. Sim, isso é um corvo ajudando um ouriço a atravessar a estrada. Aposto que você nunca pensou que veria isso antes, mas viu. Porém, será que tudo é o que parece? Bem, você vai ter que ficar por aqui para descobrir. Então pegue um lanchinho e relaxe, enquanto damos uma olhada em mais algumas coisas bem estranhas, maravilhosas e absolutamente incríveis que você vai ver pela primeira vez em sua vida. Há muitos nascimentos incríveis no reino animal, mas há algo especial em observar os primeiros passos dados por uma girafa filhote. Assistir a esse amiguinho tentando ficar em pé no zoológico de Aalborg, na Dinamarca, é como assistir Bambi no gelo. Pode parecer desajeitado, mas as girafas são, na verdade, alguns dos filhotes que aprendem mais rápido no mundo. As mães girafas ficam grávidas por 15 meses. Este longo período de gestação significa que os bezerros são altamente desenvolvidos na segurança do útero de sua mãe, antes de entrar no mundo implacável da savana africana. Na verdade, a maioria dos bezerros recém-nascidos já pesa 100 quilos e tem mais de 1,80 m de altura. Por causa do grande tamanho de seus filhotes, as mães girafas dão à luz em pé, para não danificar o pescoço comprido de seus filhotes. O choque da aterrissagem também ajuda a estimular a pequena girafa a respirar pela primeira vez. Assim que caem no chão, não perdem tempo para se levantar. Na verdade, elas geralmente podem ficar em pé em 30 minutos. Quando se trata de levantar e sair correndo, as girafas ganham da gente completamente. De acordo com o neurocientista Dr. Jean-Marie Grech, da Universidade de Pádua, na Itália, o sistema nervoso do filhote está pronto ao nascer, como seria de uma criança humana de 1 ano que está pronta para andar. Na verdade, a girafa recém-nascida comum começa a andar mais de 10.000 vezes mais rápido do que um ser humano comum. Uma razão pela qual os humanos demoram tanto para andar é por causa de nossas cabeças enormes, que abrigam nossos cérebros inteligentes. Mas é mais importante que as girafas sejam rápidas do que inteligentes, pois elas servem como presas para vários predadores. Afinal, não é tão desajeitada assim, não é mesmo? As girafas podem ter uma vantagem quando se trata de ficar em pé logo que nascem, mas tem muitas coisas que podemos fazer que elas não podem. Então por que não demonstrar o que nos torna tão especiais? Apertando os botões curtir, se inscrever e ativando o sininho de notificações. Dessa forma você vai ser o primeiro a saber quando eu enviar mais conteúdo incrível. Tudo feito? De volta ao vídeo. Nossos corpos fazem um monte de coisas estranhas que são difíceis de explicar, mas o mais irritante é soluçar. Caso você não saiba, os soluços são causados por contrações involuntárias no diafragma, o músculo que separa o peito do abdômen e ajuda na respiração. Quando soluçamos, fazemos aquele barulhinho, mas quando os gatos soluçam, algo ainda mais estranho acontece. Confira. Caramba, parece que esse carinha acabou de ver o seu futuro. Os gatos podem soluçar por vários motivos. Às vezes, isso acontece devido a problemas de irritação nos nervos, ou mastigação de alimentos muito rapidamente, e ingestão acidental de ar ao mesmo tempo. Outras vezes, a contração de seu diafragma pode ser uma tentativa fútil de tentar expulsar ou mover uma bola de pelo que se acumulou em sua garganta. Mas isso apenas irrita e provoca um soluço. Mas por que suas pupilas dilatam de uma maneira tão esquisita? Este fenômeno bizarro é causado por uma pequena liberação da substância noradrenalina, causada por uma ativação do sistema nervoso simpático, no músculo dilatador pupilar. Os sistemas nervosos dos gatos são configurados para despejar facilmente a noradrenalina em resposta a ameaças. Isso explica por que os gatos são animais naturalmente nervosos, porque a reação instantânea a ameaças equivale a taxas de sobrevivência mais altas. Como os soluços são estressantes para o corpo e efetivamente nos fazem saltar, a dilatação das pupilas pode ser uma representação visual do próprio gato se assustando, justo quando eu pensava que eles não podiam ficar mais adoráveis. Aqui está uma pergunta para vocês. Por que o corvo atravessou a estrada? Ué, para ajudar o ouriço a chegar do outro lado. Duh! Não é muito frequente ver uma demonstração de afeto tão surpreendente entre dois amigos animais improváveis. E é por isso que um motorista da cidade de Ogre, da Letônia, sabia que tinha que sacar o seu smartphone e capturar esse momento em filme. Para sua surpresa, o corvo pareceu cutucar o ouriço para que se apressasse e atravessasse a estrada com segurança. Você pode ficar chocado em saber que os corvos são na verdade animais muito inteligentes, apesar de terem a reputação de pragas. Eles foram observados exercitando o autocontrole, entendendo analogias e criando ferramentas, além de socializar com outros animais, como gatos domésticos. De fato, pesquisas recentes mostraram que os corvos operam com a mesma capacidade mental que uma criança de 7 anos. Mas essa revelação também contribui para um lado potencialmente
ligeiramente mais sombrio desse clipe aparentemente inofensivo. De acordo com alguns, o corvo poderia realmente estar picando a traseira do ouriço, porque sabia que ele iria se mover, mostrando sua cabeça e tornando mais fácil matá-lo e comê-lo. Certamente seria uma reviravolta horrível na história, mas outros também afirmaram que os corvos são inteligentes demais para perder tempo tentando matar um animal como um ouriço. O que vocês acham que está acontecendo nesse clipe aparentemente fofo? O corvo está ajudando o ouriço ou se preparando para o jantar? Conta aí nos comentários abaixo. E se vocês se depararem com alguma coisa estranha, maravilhosa ou incrível online que você acha que precisa ser compartilhada com seus colegas internautas, por que não enviar por e-mail ou nos comentários? Você pode até ganhar um salve se for apresentado um episódio futuro. Você acredita em fantasmas? Bem, e quanto a fantasmas subaquáticos como esse? Não importa o quanto achamos que sabemos sobre o oceano, há muitas criaturas estranhas, maravilhosas e absolutamente bizarras à espreita no azul profundo, que podem nos surpreender. Essa criatura particularmente fantasmagórica foi filmada no fundo do mar do Pacífico, a cerca de 762 metros, por cientistas do fundo do mar a bordo do navio de pesquisa Nautilus, em setembro de 2019. Sua aparência é parte de saco plástico e parte alienígena, mas o que realmente é? Essa bolha subaquática é uma das águas vivas mais raras e menos estudadas do mar, a geleia Dipstaria. Você vai notar que essa criatura não possui tentáculos pungentes como outras águas-vivas, mas a Dipstaria tem outro truque na manga para capturar a sua presa. Em vez disso, ele pode expandir o seu corpo e fechar a abertura de seu corpo, em forma de saco, para prender qualquer presa que tenha flutuado dentro sem saber. Quando os pesquisadores deram um zoom nessa água-viva que mudava de forma, eles avistaram uma mancha vermelha dentro de seu estômago. Acontece que o passageiro era um isópode ainda vivo, um tipo de crustáceo que se alimentava no fundo, que pode ter nadado de bom grado para o corpo aberto da água-viva, para proteção contra predadores mais ferozes. Parece que esse amiguinho pode ser apenas o campeão de esconde-esconde dos oceanos. A água-viva Dipstaria pode ser estranha, mas quando se trata de esquisitices marinhas, o peixe-lua absolutamente enorme pode sair por cima. Pode parecer uma enorme cabeça flutuante com barbatanas, mas na verdade esse é o maior peixe ósseo do mundo, o peixe-lua, também conhecido como mola-mola. Ele passa até metade do dia tomando sol perto da superfície da água para aquecer os seus corpos, após missões de caça em águas profundas. Essa filmagem rara foi capturada em filme por Miguel Pereira, na costa de Portugal em 2013, e como você pode ver, a criatura supera totalmente os homens adultos nadando ao seu redor. Na verdade, o peixe-lua comum tem 3 metros de comprimento e pesa quase 1.000 quilos, embora o maior possa pesar até 2.267 quilos. Isso é mais pesado do que uma caminhonete. E se você acha que eles já são estranhos, espera só até ver um de frente. Apesar de sua aparência totalmente estranha, os peixes-lua são na verdade predadores vorazes. Eles geralmente ficam em profundidades de 48 a 198 metros e podem viajar vários quilômetros por dia, se empanturrando de uma dieta que consiste principalmente nas partes ricas em energia das águas-vivas, as gônadas e os braços, uma iguaria. Durante anos, esses peixes gigantescos foram classificados como um tipo de plâncton por causa da maneira como pareciam flutuar com a corrente, mas pesquisas recentes mostraram que eles são realmente capazes de se mover de forma independente. Eles também foram respeitados em culturas antigas por milhares de anos. Durante os anos 1600 e 1700, os shoguns japoneses até aceitavam mola-mola como pagamento de impostos. Agora, essa deve ser a moeda mais estranha que eu já ouvi. Quando eu digo as palavras magia, feitiçaria e quadribol, o que vem à mente? A franquia Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, é uma das séries de livros de maior sucesso de todos os tempos, tendo vendido mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo. Mesmo agora que os filmes terminaram e os atores estão todos crescidos, ainda existem muitas maneiras dos Potterheads se divertirem. É por isso que a estação King's Cross em Londres criou uma plataforma 9¾ completa com um carrinho de bagagem na metade da parede, para os fãs tirarem fotos. Para quem não sabe, os alunos de Hogwarts usam essa plataforma correndo direto para a parede, mas apenas bruxos e bruxas podem passar. Parece que esse cara não era um trouxa, afinal de contas. Este aspirante a bruxo, conhecido apenas como Pascal, pensou que tentaria a sorte entrando em Hogwarts da única maneira que sabia. Como você pode ver, seu plano não parecia funcionar muito bem, mas o brincalhão não parecia muito incomodado, gritando "está fechado" na frente da multidão confusa antes de correr para longe. Se você é um fã obstinado, vai reconhecer a referência de quando Harry e Ron Weasley bateram na parede fechada no segundo livro. Mas a julgar pelos rostos de algumas pessoas na fila, nem todos viram um lado engraçado. Não há nenhuma palavra sobre o que aconteceu com Pascal após o incidente bizarro, mas espero sinceramente que ele esteja bem.
Qual foi a coisa mais estranha que você encontrou na praia? Um sapato? Uma mensagem em uma garrafa, talvez? Bem, e esse objeto esquisito? Não precisa se preocupar, pessoal. Isso não é o que você está pensando. Em dezembro de 2019, os banhistas do norte da Califórnia ficaram horrorizados quando milhares desses objetos apareceram na costa. Na verdade, esses objetos fálicos são apenas criaturas marinhas bizarras, chamadas de vermes gordos do estalajadeiro, ou Urequiscalpo. Esse verme é um tipo de Etiura, uma ordem de vermes marinhos não segmentados, que podem ser identificados por uma probóscis, em forma de espátula usada para alimentar, agarrar e nadar. Os vermes passam a maior parte do tempo dentro de uma toca subterrânea, em forma de U, que se projeta do solo com uma pequena chaminé de areia. Mas como tantos deles acabaram em Drake's Beach, na Califórnia, acontece que fortes tempestades, como a que atingiu convenientemente a Drake's Beach em dezembro de 2019, são perfeitamente capazes de devastar as casas arenosas de vermes gordos, deixando seus habitantes presos nas margens. Normalmente, esses vermes, que medem cerca de 25,4 centímetros de comprimento, têm uma vida útil de 25 anos, mas a maioria dos espécimes neste encalhe em massa estava tristemente morta quando foram descobertos. Acredite ou não, algumas espécies de verme do estalajadeiro são até consideradas uma iguaria na Coreia e na China, e depois muitas vezes comidas crua com sal e óleo de gergelim. Lembrem-se, damas, se não estão satisfeitas em casa, o mar está cheio de peixes. Existem alguns lugares seriamente excêntricos no mundo, que vão fazer você questionar se estamos realmente vivendo em uma simulação. Dê uma olhada nesse lenço gigante de desenho animado, perfeitamente posicionado no topo de uma colina. Não importa o quanto você olhe para essas fotos, é difícil imaginar que isso seja outra coisa além de um trabalho de mágica do Photoshop. Mas acredite ou não, essa é uma escultura ao ar livre da vida real, localizada nas belas colinas da Nova Zelândia. Olha só! A obra de arte surreal é intitulada Horizons e foi criada por Neil Dawson. Para encontrá-lo, você terá que visitar a Gibbs Farm, 46 km ao norte de Auckland, que é um parque ao ar livre, que contém a maior coleção de esculturas gigantes ao ar livre da Nova Zelândia. O proprietário Alan Gibbs comprou a propriedade em 1991 para escapar do inverno inglês, e nos últimos 25 anos transformou os 400 hectares em um oásis pitoresco que parece um sonho surreal. A escultura de Dawson é feita a partir de uma estrutura de aço soldada e pintada, com seções apresentando um padrão tecido interligado que cria a impressão de que a escultura é 3D quando vista à distância, quando na realidade é totalmente plana. O Gibbs Park está aberto ao público em alguns dias selecionados do ano, geralmente uma vez por mês, e mesmo assim é estritamente apenas para reservas. Então, se você quiser ver este enorme desenho animado Kleenex da vida real, é melhor limpar a sua agenda e ficar de olho nos ingressos. A maioria de nós só pode sonhar em ir para o espaço, mas para algumas pessoas de sorte, esse sonho se tornou realidade. E ser um astronauta de boa fé certamente traz algumas vantagens incríveis. Há visões de outro mundo, literalmente, e a gravidade zero super divertida para começar. Mas você também pode realizar feitos alucinantes como esse. Em janeiro de 2016, o astronauta da NASA, Scott Kelly, marcou o dia 300 de um ano histórico no espaço, mostrando outra característica fascinante da microgravidade: ping-pong líquido. É muito louco de assistir, mas como funciona? Kelly explicou que usou duas pás com características hidrofóbicas, o que significa que repelem a água, o que lhe permite passar uma esfera flutuante de H2O, para frente e para trás com facilidade. Kelly está brincando com uma gota de cerca de 4 ml, que, para sua informação, é mais de 100 vezes maior do que uma gota de chuva. Mas como regra geral, quanto maior a gota, menos força é necessária para quebrá-la, o que significa que gotas menores são muito mais difíceis de serem atingidas. Você acha que o ping-pong líquido pode pegar quando a humanidade eventualmente deixar a Terra para trás? Você consegue identificar a planta nessa fotografia, tirada nas montanhas do sudoeste da China? Pode demorar um pouco para seus olhos examinarem todos esses escombros, mas na verdade há uma pequena planta cinzenta, Fritillaria delavayi, bem ali. Não está apenas escondida à vista de todos, está tentando se esconder das pessoas. Mas por quê? Essas plantas, geralmente verde claras, geralmente ficam sozinhas entre os seixos que cobrem as montanhas do Himalaia e Hengduan, no sudoeste da China. Mas a sua aparência brilhante os torna fáceis de rastrear. Para os fitoterapeutas, na medicina tradicional chinesa, que moeram os bulbos da Fritillaria selvagem em pó para tratamento da tosse por mais de 2000 anos. Para fazer apenas 1 quilo desse pó, que vale $480, são necessários cerca de 3.500 bulbos. Então não é surpresa que as plantas estejam tentando se esconder. Por incrível que pareça, a camuflagem dessas plantas parece ter evoluído em resposta direta às pessoas que atacam elas. Pesquisadores relataram que a Fritillaria de regiões que sofrem maior pressão de colheita são mais
mais camufladas do que aquelas de áreas menos colhidas, mas toda essa ocultação também pode ter algumas desvantagens, pois a sua coloração opaca pode dificultar a atividade fotossintética e tornar mais difícil para os polinizadores encontrá-los. Mas são apenas prós e contras que a planta teve que se adaptar. A evolução é uma loucura. Não seria ótimo se pudéssemos entender os animais? Se você acha que entende seu gatinho, por que não tenta me explicar a discussão acalorada desses dois? Ok, então esses não são bem gatinhos comuns. Este par de linces, um tipo de gato selvagem de tamanho médio, foi visto por Nicole Lewis em maio de 2018, perto do lago Avery, que faz fronteira com Ontário, no Canadá, e Michigan. Embora os linces raramente sejam vistos em Michigan, eles são bem comuns na região de Dinnorwick, de Ontário, perto de onde esse par foi visto. Claro que Lewis parou seu carro e sabia que ela tinha que pegar a sua câmera para capturar essa visão realmente bizarra em filme. Os dois grandes felinos não pareciam muito incomodados com a presença dela, e em vez disso, ficaram ao lado do caminho, enfrentando um ao outro com uma série de rosnados progressivos. This is so freaking cool. Who runs into this? Alguém mais acha que soam como mulheres de meia idade fingindo ser gatos? A parte mais estranha desse clipe é que linces geralmente são criaturas bem solitárias, que só tendem a ser vistas juntas se for um par mãe e filhote. Embora não houve muitas pesquisas sobre vocalizações do lince e por que elas soam tão bizarras, Mel e Fiona Sundquist, em seu livro Wild Cats of the World, afirmam que os linces podem miar, cuspir, assobiar e rosnar, assim como uivar, tagarelar, gorgolejar e ronronar. São muitos barulhos para um animal só fazer. Scholar Gustav Peters diz que as chamadas de acasalamento de linces são uma série de miados intensos, mas isso também não soa como o que está acontecendo aqui. Acho que nunca vamos saber o motivo desses gatos terem brigado, mas alguns biólogos de animais especularam que é provável que fosse uma disputa por território. Ainda assim, prefiro acreditar que eles estavam apenas competindo, quem tem os olhos mais de lince. Bosques e flores ganharam a reputação de serem lugares assustadores, onde tudo pode acontecer, mas também são lugares totalmente mágicos. Não acredita em mim? Olha só esse inacreditável pântano de arco-íris, que Brent Rosen e sua namorada encontraram, enquanto caminhavam no First Landing State Park, na Virgínia, em 2018. A beleza fascinante dessa visão estranha faz parecer que um unicórnio está prestes a emergir das árvores, cercada por uma trupe de fadas empunhando flautas. Mas este é realmente um fenômeno totalmente natural. E também não é a primeira vez que é visto. Então, se não for mágica, o que realmente está acontecendo por aqui? De acordo com Jeff Ripple, um ex-líder da Caminhada do Pântano na Flórida, o brilho do arco-íris que você vê é na verdade uma película fina que se forma como resultado de óleos naturais, liberados pela vegetação em decomposição, ou pelos processos biológicos de bactérias anaeróbicas, que reduzem o ferro no solo. Para que os arco-íris apareçam, a água precisa ficar parada por longos períodos de tempo, pois qualquer movimento pela corrente ou perturbação do vento destruiria o frágil filme. Mas quando o sol atinge o filme oleoso no ângulo certo, ele é iluminado em toda a sua glória pastel. Este deve ser o pântano mais atraente que eu já vi. Na vitrine de uma loja de noivas, em Chihuahua, no México, está um manequim diferente de qualquer outro. Você pode estar pensando, o que poderia ser tão incomum em um manequim de loja? Eu vejo o tempo todo. Bem, a coisa aterrorizante sobre esse manequim é que pode não ser um manequim, afinal de contas. Seu nome é La Pascualita, e ela se tornou uma espécie de lenda local, bem como uma atração turística popular. Veja, este manequim em particular, de acordo com alguns, é na verdade a filha falecida do ex-dono da loja. Dê uma olhada em La Pascualita, e você vai notar que ela é muito mais realista do que qualquer outro manequim que você já viu antes. Não só o seu rosto, que é surpreendentemente expressivo com cílios grossos e um olhar vidrado, mas as suas mãos parecem ter sido construídas com detalhes meticulosos, enquanto os lojistas alegaram que suas pernas parecem estar cheias de varizes. Segundo a história, a filha do ex-dono da loja, Pasquala Esparraza, estava se preparando para se casar, quando foi mordida por uma viúva negra e tragicamente sucumbiu ao seu veneno no dia do casamento. Pouco depois de sua morte, o manequim apareceu na vitrine da loja, criando a lenda de que La Pascualita é na verdade o corpo preservado da noiva condenada. Os clientes ao longo dos anos afirmaram que os olhos de Pascualita o seguem pela loja, ou eles se viraram para encontrá-la em uma posição totalmente diferente. Outra variação da lenda afirma que La Pascualita é na verdade um manequim, só que um mágico francês ficou tão obcecado por ela que visitava sua janela todas as noites e a trazia à vida. Depois de dançar com ela pela cidade, ele a levava de volta à loja todas as manhãs. Os detalhes das origens do manequim são quase impossíveis de confirmar, mas pelo menos parece que as histórias são boas para os negócios. Quando perguntado sobre o famoso manequim, o atual lojista aparentemente piscou e respondeu: "É verdade? Eu realmente não sei dizer."
E aí, qual dessas coisas incríveis deixou você de queixo caído? Conta aí nos comentários abaixo. E se você não ficou saciado ainda, por que não conferir um dos episódios anteriores dessa série? E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!